Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra para o seu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra algo muito importante aqui, e ele nos ensina a nos consolar uns aos outros com essa promessa da vinda do Senhor e do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é algo que bate no nosso coração, que pulsa no nosso coração. Mas é preciso ter fé, é preciso ter a fé de rapto, a fé do arrebatamento. Porque muitas pessoas hoje, por falta de ensino, de um ensino doutrinário, da palavra de Deus, assim como ela é, e eu abro um parênteses aqui para dizer para você que isto vem, através deste estudo, vem a revelação, e a revelação é a fé, e a fé traz as coisas de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas escondidas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, para que sejam cumpridas a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Então tem muita gente que está confundindo arrebatamento. Por que eu estou dizendo isso? Há alguns dias atrás, teve um irmão, um jovem cantor chamado Pedro Henrique, que morreu cantando e louvando ao Senhor. Era um levita, era um jovem que adorava a Deus, e no momento em que ele estava adorando ao Senhor, ele caiu e foi dado como morto. Ali, os médicos fizeram os exames, mas até agora não constataram nada. E os médicos não sabem explicar a causa da morte do Pedro Henrique. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele trabalha de várias formas. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Não é da forma que o homem pensa. A nossa mente é limitada, a nossa mente enxerga somente quando nós não nos permitimos a entrar na revelação da palavra, e o Senhor não nos dá a revelação, nós não conseguimos ver as coisas espirituais. A Bíblia diz que somente o homem espiritual ele consegue enxergar as coisas espirituais. Fora disso, somente enxergará as coisas naturais. Então, a morte desse rapaz, para nós, é uma forma de arrebatamento. Por quê? Porque a palavra arrebatamento significa ser tirado à força, tomado com violência, tirado das mãos de outrem com violência ou com força, tirado rápido, tirado subitamente. Então Deus trabalha dessa forma, e a palavra tem esse significado. Então aquele rapaz, como muitos outros também já passaram por isso, ele teve ali a sua morte, foi muito rápido. E Deus o tirou, Deus tomou ele para si muito rápido, para que ele descansasse. Agora, o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, que nós lemos aqui agora, não é essa palavra aqui acerca do arrebatamento, não é o que as pessoas pensam, que todos irão passar por aquilo ali, naquele momento, não. O que a palavra traz aqui para a nossa explicação é o seguinte, que este momento aqui é o momento da transformação.
Porque se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nós vamos ver que tem uma classe de pessoas que estão dormindo no Senhor e que foram arrebatados. A palavra arrebatamento é tirado rápido, foram tirados rápidos para descansarem no Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, me parece, que o Senhor, é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então nós vemos que o Senhor tem alegria nisso, quando o santo vai estar perto dele. Agora, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então aqui fala de uma transformação, sobre o momento da glorificação. Aí alguém diz, mas isso não tem nada a ver com isso aí, com essa morte desse rapaz, com alguém que morre assim. Porque Enoque foi arrebatado. Os únicos que foram arrebatados foram Enoque, e alguém nos disse isso, Enoque, Elias, Moisés e Jesus. Meus irmãos, prestem atenção, a Bíblia fala sobre Enoque, no livro de Gênesis, que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, de tão perto que ele estava de Deus. Ele foi arrebatado de uma forma, transformado ali, como esse arrebatamento que Paulo está dizendo aqui. Neste dia em que o Senhor vier para levar os seus com ele para a bodas do Cordeiro, aí sim, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos naquele momento, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E seremos transformados e seremos revestidos por um corpo de incorruptibilidade, um corpo glorioso. Este é o momento da transformação. Mas a palavra arrebatamento significa ser tirado rápido. Veja bem, ele tirou Enoque, arrebatou Enoque para si, levando e transformando já logo num corpo glorioso ali para estar junto com o Senhor. É um tipo do arrebatamento da igreja. Mas Moisés, aí alguém diz, Moisés foi arrebatado. Então o que você me diz? O que você me diz de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo de número 34, Deuteronômio 34, que fala que Deus sepultou o corpo de Moisés. Nós sabemos que Moisés ele subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, e ali ele avistou toda a terra prometida. Deuteronômio capítulo 34. Mas Deus não permitiu que Moisés entrasse naquela terra, como está em Deuteronômio 34, versículo 4. E ele morreu ali. A Bíblia diz que Moisés morreu ali. Mas o seu corpo nunca foi encontrado. Mas Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu. Ele não foi ali naquele momento. Ele passou por um arrebatamento de ser tirado rápido pelo Senhor, mas não foi transformado da maneira em que nós vemos aqui. Ele entra num mistério de Deus. Porque Judas capítulo 1, Judas é um capítulo só, versículo 9, é narrada a contenda do arcanjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. E em Mateus 17:3, Moisés aparece com Elias falando com Jesus sobre a sua morte, que ocorreria em Jerusalém, e já em glória, como diz Lucas 9:31. Então, embora seja dito que ninguém sabe onde Moisés fora sepultado, porque o povo não sepultou, nós sabemos que, na verdade, Deus sabia, porque foi Deus quem sepultou Moisés. Em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6 é dito: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor,
e o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então a resposta da Bíblia correta para Moisés é a seguinte: Deus sepultou Moisés no vale de Moabe. Moisés morreu. Ah, como Moisés apareceu? A Bíblia diz que as coisas escondidas pertencem a Deus, não cabe a nós querer entender. Não cabe a nós querer entender. Moisés e Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e esteve ainda 40 dias ali com os discípulos. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas que quando ele estava conversando com eles ali, ele foi arrebatado numa nuvem, uma nuvem o ocultou, e dali 2 anjos que estavam ali disseram àqueles homens varões galileus: por que vocês estão atônitos, visto que este mesmo Jesus em que vocês estão vendo subir, da maneira em que ele está subindo, ele também vai descer? Mas ele falou somente com os discípulos. Somente a igreja viu ali aquele arrebatamento de Jesus ali. E depois de 40 dias ele está ali já com o corpo glorificado. No nosso entendimento aqui, quando Paulo fala sobre o arrebatamento, nós vamos ser glorificados, já receber este corpo, essa transformação, e estar com ele nas nuvens, num abrir e piscar de olhos. E as pessoas pensam totalmente diferente. Então a palavra arrebatamento, ela significa ser tirado rapidamente. Existem pessoas, homens e mulheres de Deus, que vêm, que ao longo dos anos morreram. Alguns, e este jovem agora, que nós vemos que aquilo ali é um tipo do arrebatamento. Ele foi tirado à força. Ele foi tomado, porque para nós morrermos, o nosso corpo físico, tem que acontecer algo dentro de nós. O coração tem que parar, um órgão tem que parar, algo tem que acontecer. Assim foi com Moisés. Moisés morreu. Moisés não foi transformado num abrir e piscar de olhos, porque o seu corpo foi sepultado. A Bíblia diz que o seu corpo foi sepultado. Então vai entender. São mistérios de Deus. Mistérios que nós não conseguimos entender com teologias, com estudos teológicos. E eu quero te dizer algo. É por causa disso que muitas pessoas estão se perdendo. É por causa de se apegarem a tanto estudo, não que o estudo não seja bom, mas eles se firmam naquilo e esquecem da revelação. Esquecem do ensinamento com a revelação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se você não ouve a palavra de Deus e ouve abobrinhas por aí, isso não traz fé para o seu coração. E é por isso que as pessoas hoje não têm mais a fé do arrebatamento. É por isso que quando nós falamos sobre arrebatamento, as pessoas não sabem o que dizer e às vezes ficam com raiva porque querem explicar uma coisa que não existe. Irmãos, todos nós sabemos que o momento do arrebatamento que Paulo diz aqui é o momento da transformação do corpo corruptível para o incorruptível. É só isso. Agora, a morte tomada rápida, uma pessoa que morre, pode ter sido sim, pode aplicar sim na vida dela a palavra arrebatada pelo Senhor. Por que não? Qual o problema nisso? Se Deus tomou para si, quantas pessoas que Deus tem tomado para si e tem passado pela morte? Agora, vai chegar um dia em que Jesus vai vir e ele vai vir buscar a sua noiva. E a noiva não é todas as igrejas. A noiva de Cristo não é essa igreja que está por aí, onde pastores não estão ensinando a verdade. Onde pastores nem sequer ensinam os seus membros ali acerca do arrebatamento, acerca de o mais importante, santificar e preparar para o encontro com o Senhor. Jesus virá, ele virá para buscar uma noiva que está preparada, uma noiva que está pronta e não se aprontando. Ele não vai ficar a esperar uma noiva que estará se aprontando, não. Ele virá buscar uma noiva pronta, imaculada, pura, com as vestes brancas, com azeite de reserva, para subir com ele. E naquele momento em que Jesus vier, Paulo diz aqui muito claro, naquele momento, os mortos em Cristo, que são esses que foram
pela palavra arrebatamento. Foram tomados rapidamente, uma morte rápida, que morreram em Cristo, outros que morreram talvez tiveram uma enfermidade e morreram, mas a morte é bem rápida. Ele fecha os olhos e acabou. Então tomou subitamente, sair de você subitamente. É o seu espírito, o seu fôlego de vida sair rapidamente. E quando aquilo acontece, é uma forma de arrebatamento. O Senhor tomou para si e fez com que aquela pessoa descanse. E Paulo diz que quando Jesus vier, o mesmo Deus, ele descerá do céu com alarido, com uma mensagem, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não precederemos, os vivos não precederão, nós vivos não precederemos aqueles que morreram em Cristo. E ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, veja que é tão interessante isso, que Paulo, ele coloca uma palavra como se ele tivesse encaixado e esperasse Jesus por aqueles dias. Porque ele diz, nós os que ficarmos vivos. Ele está se encaixando, mas sem saber, esta palavra nós serve também para nós nos dias de hoje. Porque nós nos encaixamos nela. É uma palavra que vem para o futuro. Nós, os que ficarmos vivos, aqueles que esperam a sua vinda, os que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontraremos com ele nas nuvens e estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Isto é glorioso. Isto é poderoso para a minha e para a sua vida. Por quê? Porque é a promessa da igreja, é a promessa em que nós temos que estar firmado. A promessa em que nós temos que estar firmado. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, quando ele estava pouco antes da sua morte, ele escreveu a Timóteo, ele diz assim, a partir do versículo 6, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, pelo qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. E eu te pergunto, você tem aguardado a vinda do Senhor? Não é somente esperar aquele dia. Tem pessoas que pensam assim, no dia do arrebatamento, e querem que esse dia do arrebatamento se estenda muito para frente, porque querem curtir a sua vida aqui, querem curtir a sua vida com carros, com mansões, com dinheiro, com praias, com tudo isso, e querem só que Jesus volte bem para frente. Mas se Jesus te chamar hoje e te arrebatar pela morte física, te chamar rapidamente, será que você está aguardando a vinda do Senhor? Muitos crentes já não aguardam a vinda do Senhor. Muitos pastores já nem ensinam mais, quase a maioria, nem ensinam porque não esperam mais a vinda do Senhor. Estão preocupados com as suas festas, com os domingos, sábados e domingos, encherem a sua igreja e fazerem cine pipocas, fazerem festas, fazerem coisas que não trazem salvação. Não ensinam os seus membros, as suas ovelhas, a viverem uma vida em santidade para encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E como eu disse num vídeo passado, Hebreus capítulo 3, versículo 17, tem um aviso bem importante para estes pastores, líderes de igrejas, que não estão dando importância para isso. A Bíblia diz que vocês hão de dar conta dessas almas ao Senhor. Abra os seus olhos espirituais. Peça ao Senhor a revelação da palavra. Busque a revelação da palavra. A fé de arrebatamento, a fé de rapto, não vem por ler simplesmente a Bíblia. Mas quando você abre o seu coração, ela vem em crer. Crer nessa verdade, porque esta é a palavra da verdade. Crer. Jesus nunca disse você sentiu, mas ele disse você crê. Então se você crê que Jesus vai voltar, o arrebatamento não importa se você passou pela morte física ou se vai encontrar com ele naquele dia sem passar pela morte. O que importa é que a sua vida está limpa, pura, santa e casta diante dos homens e diante de Deus. Eu sou o pastor Ed Wilson, ministério Eu Sou a Igreja, Tabernáculo Despertar da Noiva. Que Deus abençoe a sua vida.
E lembre-se, o mesmo Deus descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor. E ainda mais, vamos consolar uns aos outros com esta promessa. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.